Existem objeções que os clientes cometem e eles não revelam na hora do atendimento. E este é o terceiro e último vídeo desta série de objeções secretas. Sim, existem outros 2 vídeos e nós vamos deixar o vídeo aqui em cima para você, porque você consegue assistir os outros antes mesmo de assistir esse ou depois, porque o cliente ele não fala todas as objeções. Ele fala sim que tá caro, tem que conversar com a esposa, tem que falar com o maridão. Ele fala, mas este cliente, ele não fala pra você uma objeção que está aqui dentro, que ele sente e vai direto na crença de capacidade dele. Quando a gente fala de objeção, você tem que entender um pouco sobre o comportamento humano. E quando falamos principalmente dessa objeção, é muito importante, antes de eu revelar, você entender que existem 3 níveis de crença: a crença de identidade, a crença de capacidade e a crença de merecimento. Essa está diretamente ligada à capacidade porque ela diz respeito à execução. Porque a grande objeção é a seguinte, eu vou revelar agora, que rufem os tambores. Vamos lá. Será que isso funciona comigo? Então, quando o cliente ele vai pro atendimento, ele tem algumas objeções internas que eu já falei nos outros vídeos. Mas essa do será que o seu método vai funcionar comigo? Eu já entendi que ele funciona, legal. Você já me mostrou, já me explicou. Mas o meu caso é diferente, Igor. Pera aí que eu vou te contar o que acontece na minha vida. Porque a minha vida é única. Só eu no mundo tenho esse problema. Sendo irônico nessa última fala, você consegue entender que o cliente ele se comporta de forma padronizada. O que isso significa? Isso significa que o seu cliente ele fala a mesma coisa que o outro cliente. Então, uma vez você entendendo esse comportamento, fica muito mais simples você antecipar essa objeção antes mesmo dela vir à tona na cabeça dele, porque ela nunca vai aparecer para você durante o atendimento. Até porque o cliente ele não vai dizer que ele se sente incapaz de executar algo. Porém, ele vai trazer várias âncoras externas para justificar essa crença de incapacidade que ele sente e ele nem sabe que tem. Então, quando ele chega e fala, será que vai funcionar comigo? Porque comigo é diferente, eu tenho uma rotina conturbada. Cada dia eu tô num horário diferente. E eu não sei se eu vou conseguir dar conta de vir aqui 2 vezes na semana. Ou eu não vou conseguir trazer o meu filho aqui todos os dias. Ou eu não sei se o EAD de fato me atende, porque eu acho que nem o EAD resolve o meu problema. Então esse cliente é um cliente que ele tem muita insegurança na capacidade dele de executar. E muito provavelmente essas pessoas que trazem esse sentimento, trazem essa objeção interna, essas pessoas, elas foram traumatizadas de alguma forma. Nem sempre em um outro curso ou uma outra instituição de ensino, mas provavelmente em alguma outra relação onde ele tinha que entregar a parte dele e não entregou. E para ele continuar vivendo em paz e transferir esta culpa sem assumir a responsabilidade, ele exterioriza. Então ele fala que o seu método às vezes não é bom o suficiente porque não atende a rotina dele, que é a única rotina no mundo. E você, no mesmo dia, falou com 5 pessoas que trouxe a mesma objeção que ele, a mesma dificuldade que ele, o mesmo desafio que ele. Por quê? Porque os nossos clientes, eles têm perfis. Vocês que estão me assistindo agora, vocês se enquadram em pequenos perfis dentro da escola de matrículas. Eu tenho o perfil A, o perfil B, o perfil C, o perfil D e o perfil E. Então, quando você chega na minha instituição, eu já sei em qual grupo você pertence. Dentro deste grupo, cada um tem a sua peculiaridade. Então, nós identificamos e entendemos que o ser humano é único. Então, todos os matriculadores aqui da escola de matrículas, todos os nossos especialistas, eles te atendem como se você fosse único, porque de fato você é. Porém, existe um background, ou seja, existe um repertório por parte deste matriculador, deste especialista, onde ele consegue direcionar melhor as perguntas e entender melhor o que você precisa. Até porque, anote aí, o que você entrega para o seu cliente? Você entrega o que ele precisa e não o que ele quer. Até porque, sabe o que o seu cliente quer? Ele quer que você, muito provavelmente, coloque um chip na cabeça dele, ele aprenda tudo, sem precisar ir na sua escola, sem precisar estudar e muitas vezes sem precisar pagar. Ele quer
aprender com a melhor instituição pagando o preço da pior. Ele quer um monte de coisa que você não vai entregar. Então você não vai entregar pra ele o que ele quer, você vai entregar o que ele precisa. Então o que ele precisa ouvir nesse momento? Ele precisa ouvir que ele é capaz de. E como você faz isso? Antes de eu revelar pra você, prazer, meu nome é Igor Fabiano, fundador da Escola de Matrículas. E se você não me conhece, mas está aqui até agora neste vídeo, é sinal que o que eu trago aqui é de relevância pra você, é importante pra você. Então faça o seguinte, aproveite este momento e já se inscreva no canal, porque toda semana a gente posta aqui conteúdo específico para você que é gestor educacional e também para você que é matriculador profissional. Igor, agora eu quero saber o seguinte, quando que o cliente tem esse pensamento? Qual etapa ele tem esse pensamento? Geralmente, esse pensamento ele vem logo após a apresentação metodológica ou durante a apresentação metodológica. Por quê? Porque até você apresentar o método, ele não se sentiu incapaz dele, só estava curioso. Então, quando você apresenta uma metodologia, um exemplo, você mostra para ele uma série de conteúdos que ele vai ter que estudar. Se dentro da percepção de tempo que ele tem, ele olha aquela série de conteúdos e ele cria na cabeça dele que é muito conteúdo, sem ao menos saber a próxima etapa, ele não sabe se os vídeos têm 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos ou meia hora ou 1 hora, mas tem 100 vídeos na plataforma, por exemplo. O que ele cria ali? Será que isso é pra mim mesmo? Ok, já entendi que funciona, mas vai funcionar comigo? Que isso vem de uma forma automática. Então, dentro dessa estrutura, você tem que trabalhar dentro daquilo que você entrega para matar essa possível objeção que esse cliente pode ter. Então, se você trabalha com EAD, não mostre toda a plataforma de uma vez ou todas as aulas de uma vez, por exemplo. Se você trabalha no presencial, mostre para ele a facilidade que é aprender presencialmente. O quão isso faz com que ele se desenvolva muito mais rápido. Ele vai ter que gastar energia e se programar para que ele vá 2 vezes na semana, por exemplo. Porém, se ele fizesse isso de uma forma EAD, você traz um dado mostrando que o povo brasileiro é indisciplinado. Que se caso ele se considerar uma pessoa disciplinada, ele pode até gerar um resultado no EAD. Mas imagina ele sendo disciplinado e no presencial e pegando os dias que ele não está no presencial, ele estudando, seguindo a sua metodologia. Aí ele vai aprender muito mais rápido do que uma pessoa disciplinada no EAD. Então fica muito mais fácil você mostrar para aquela pessoa que ela é capaz de. Mas Igor, eu não tenho essa habilidade de desenvolver um contra-argumento rápido assim. Então o que eu faço? Qual é a melhor solução? Anota aí, porque ela é simples, mas ela é muito efetiva. A solução é curtir esse vídeo e se inscrever no nosso canal. A segunda solução é prova e prova social. Então você tem 2 tipos de comprovação que faz com que ele entenda que isso realmente atende à necessidade dele. A prova é quando você traz ali uma comprovação com dados, números e fatos. Exemplo, quando você tem uma métrica mostrando que dos 1000 alunos do último semestre que passaram pela sua instituição, 900 concluíram e desses 900, X já estão empregados, e aí você mostra ali o vídeo, que aí é a prova social, que é o segundo tópico, você consegue provar para ele por meio de número, por meio de um dado específico que você tem internamente, e na sequência você pode reforçar essa prova com uma prova social. Ou seja, a prova é quando você consegue provar por meio de fatos que aquilo que você fala de fato funciona e gera resultado. A prova social é quando um terceiro fala por você. E aí este terceiro, ele chega e fala: realmente eu estudei aí e gerei resultado e hoje eu tô assim, assim, assado. E como potencializar esta prova social? Quando esta prova social, ou seja, este vídeo, este print, esta informação, às vezes o próprio aluno tá passando e fala: fulano, vem cá, esse cara aqui, ó, que tá sentado aqui na minha frente, ele tá meio com receio de entrar e ele tem o mesmo perfil que você. Ele tá falando isso, ele trabalha numa empresa tal, que é parecido com a empresa que você trabalhava, e tal. Fala pra ele aí do curso. Isso daí faz com que a pessoa se sinta segura, porque naquele momento, quando ele enxerga um outro e ele vê que o outro conseguiu, ele se sente mais empoderado para conseguir, principalmente se dentro dos critérios internos dele, aquela pessoa que conseguiu, ele a enxerga como uma pessoa inferior a ele. Então, por exemplo, se é um depoimento de uma criança, se é um depoimento de um idoso, ou se é um depoimento de uma pessoa que tem até a mesma idade que ele, mas a pessoa chega e fala que não teve estudo e depois ela foi e conseguiu. Então, tudo isso é material
para que você consiga quebrar esta objeção oculta na mente do seu cliente. E você que chegou até aqui agora, eu vou fazer o seguinte, vou deixar uma pergunta, um questionamento, e você vai responder aqui. Qual o seu maior desafio hoje quando se trata de matrícula? Pode ser técnica, pode ser gestão de pessoa, pode ser gestão de processo, pode ser gestão da equipe como um todo, pode ser técnica de ligação, de WhatsApp, de agendamento, qualquer coisa. Você vive no mundo das matrículas. Com o que você tá passando perrengue agora? Coloca aqui nos comentários que eu, Igor, me comprometo em ajudar você fazendo um vídeo sobre este tema. Mas somente se tiver aqui nos comentários e se você for inscrito no canal. Show? Então, tamo junto, matriculador, tamo junto, matriculadora. É só a primeira fase do game. Tchau, tchau. Igor nos ensina a abrir nossa mente e mostra pra geral uma visão diferente. 8 da manhã, pode esperar. Com o café da Karen, nossa aula vai bombar.